Rogério Ceni passa uma boa impressão no primeiro dia de treino pelo Malvadão rubro-negro. Rogério Ceni se impressiona com a estrutura do clube. Martelo batido. Conmebol confirma final da Libertadores 2020 no Maracanã, Rio de Janeiro. Imprensa se incomoda com a ida de Rogério Ceni para o Malvadão rubro-negro. Essas e outras notícias você vai curtir aqui, agora, no Malva News, no nosso canal Malvadão Rubro-Negro. Salve Malvadona, salve Malvadão, aqui quem fala é o André Malvadão. Bem-vindo a mais uma edição do Malva News aqui no canal Malvadão Rubro-Negro. Hoje vamos tratar das notícias. Temos um dia não tão legal, né? Tivemos mais uma derrota ontem, infelizmente. Desta vez 2-1 para o São Paulo pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Sobre a partida de ontem, eu tenho a esperança de no próximo jogo a gente conseguisse superar essa derrota e nos classificarmos, visto que esse placar de 2-1 é um placar muito mentiroso. Pelos números do jogo, a gente consegue ver que o time do Mengão Malvadão jogou muito melhor, tá? O goleiro do São Paulo, Volpi, ele teve muito destaque na partida. E quando um goleiro é destaque de partida, normalmente isso não é legal. Normalmente o time não jogou tão bem assim. Isso aconteceu com o Mengão Malvadão na era Domenech. O Hugo Souza, o nosso goleiro, ele trabalhava muito. E a gente achava que ele era muito bom, e na verdade ele é, mesmo tendo cometido uma falha horrível ontem. Mas ele é um bom goleiro. Mas quando um goleiro trabalha demais numa equipe, é porque tem alguma coisa errada no sistema defensivo daquela equipe. Eu vou mostrar para vocês os números aqui, vou dizer para vocês os números aqui, que vocês, Malvadão e Malvadona, vão me entender o porquê que eu acho que o nosso Mengão Malvadão merecia ter ganhado essa partida. O nosso Mengão Malvadão, ele teve duas chances claras e infelizmente perdeu, né? Não conseguiu converter em gol. Enquanto São Paulo não teve nenhuma chance clara, exceto as que ele concluiu, obviamente, né? Conseguiu resolver. No primeiro tempo, demos 8 chutes a gol contra nenhum do São Paulo. Foi um verdadeiro massacre no primeiro tempo. Defesas difíceis, o Neneca fez uma, enquanto o Thiago Volpi fez 5, ou seja, ele trabalhou demais. E, para finalizar, eu observei que o nosso Mengão Malvadão teve uma postura tática muito interessante, agressiva, jogando lá em cima, roubando bolas perto da área do São Paulo. Até por isso criamos bastante chance, mas infelizmente não fomos felizes na finalização. Temos que caprichar um pouquinho. Sobre o nosso goleiro Hugo Souza, não sei se é possível pedir isso, mas eu vou adotar a questão da paciência. Trata-se de um goleiro novo, com muito potencial. Ele errou, obviamente, o Rogério Ceni deve conversar com ele. Ele errou, mas a gente sabe sim que nós temos um excelente goleiro. Vamos trabalhá-lo, o Diego Alves com certeza vai trabalhá-lo, vai conversar com ele. Então, Malvadão e Malvadona, Rogério Ceni deixou uma ótima impressão nesse primeiro dia de treino no Ninho do Urubu, viu? Ele passou por lá e ele foi mostrando conhecimento e muita intensidade. Mostrou-se um técnico muito estudioso. Ele passou a madrugada preparando o Mengão Malvadão para a partida. Se mostrou muito solícito, se relacionou com os jogadores, conheceu toda a comissão técnica, se dirigiu aos funcionários do clube, os tratou com muito carinho, com muito cuidado, foi também cumprimentando jogador por jogador. Quando ele pegava na mão do jogador, ele fazia questão de puxá-lo para perto para dar um abraço, para passar segurança. Então, nós com certeza temos um líder, né, um vencedor, um líder mesmo, um gestor que vai com certeza tirar o máximo desse grupo. E isso é muito importante para a gente. Vale lembrar que apesar da conhecida racha que a diretoria do Mengão Malvadão apresenta, dessa vez ela está nos surpreendendo, tá? Dessa vez a diretoria ela está sendo unânime, tá?
todos da diretoria apoiaram a vinda, a chegada, a contratação de Rogério Ceni, desde Rodolfo Landim, BAP, a Marcos Braz e Bruno Spinel. Uma outra coisa importante que é legal a gente falar no Malva News de hoje é que o Rogério Ceni também se impressionou com o nosso malvadão rubro-negro. Rogério Ceni teceu altos elogios à estrutura do Ninho do Urubu, tá? Ele andou por lá, foi visitando o departamento médico, tá? O departamento de fisiologia do clube, então ele observou a estrutura do Flamengo e ele adorou, aprovou, tá? Uma outra coisa que ele apontou também durante o treino, e agora durante o treino, foi o destaque de João Lucas, tá? Nosso lateral direito. Ele elogiou muito a parte defensiva do João Lucas. Bom, com a chegada de Rogério Ceni no Flamengo, o Rogério Ceni ele vai ter acesso a algumas coisas que ele não tinha quando ele dirigia o time do Fortaleza. O Fortaleza, obviamente, que é sim um time grande da região do Nordeste, mas vamos combinar, né, gente? Sem clubismo agora, o Flamengo é gigante, né? A estrutura do Flamengo realmente ela é espetacular. Então, uma outra coisa bem legal, cara, que vai ajudar o Rogério Ceni nesse trabalho dele é a logística e os voos fretados que o nosso Mengão Malvadão tem. E então, Malvadão, Malvadona, vamos lá? Já curtiram esse vídeo? Já deram like? Já se inscreveram? Já acionaram o sininho para receber todas as notificações do nosso canal em tempo real? Então vai lá, vou te dar um tempinho. Beleza. Então, galera, agora a gente vai falar sobre a Conmebol, tá? A Conmebol, ela bateu o martelo e já está decidido, galera. Final da Libertadores de 2020, que na verdade vai terminar em 2021, obviamente, né? Será no Maracanã. É isso mesmo que você ouviu, no Maracanã. A partida dessa final, que será em jogo único, ela está marcada para o dia 30 de janeiro, beleza? Mas infelizmente, sem torcida. Pelo menos é o que se tem até agora. Lembrando que o nosso Mengão Malvadão já entra em campo pela Copa Libertadores daqui uns dias, contra o Racing, beleza? Contra o Racing, Racing versus Malvadão, pela partida de ida no dia 24 de novembro. E pela partida de volta, Malvadão versus Racing, no dia 1º de dezembro, 1º do 12. O Racing ele vai ter um desfalque importantíssimo. Trata-se do experiente volante chileno Marcelo Dias. O volante sofreu uma lesão muito séria no joelho e passou por uma artroscopia. Malvadão, malvadona. Parece que o nosso Mengão Malvadão incomoda a muitas pessoas, não é verdade? Sabe qual foi a última agora? A mídia, a imprensa, está totalmente sensibilizada com a causa do Fortaleza. Imaginem só vocês, senhores. Pois é, agora a mídia coloca mais uma vez o nosso Mengão como malvadão. Se você ainda não pegou a ideia, o porquê do nome do nosso canal, trata-se de uma ironia, viu? Tudo Mengão é o cruel, é malvado. Pois é, o que acontece? Agora a mídia está trabalhando com a ideia de que o Flamengo, o malvadão rubro-negro, tirou Rogério Ceni do Fortaleza e legitimou aí, fatalizou o Fortaleza com o desfalque do técnico Rogério Ceni. É mole? Agora o Flamengo é o malvadão. O Flamengo, né, tirou o Rogério Ceni do Fortaleza, que o Fortaleza foi injustiçado, que o Rogério Ceni se apalavrou com Fortaleza, de que dessa segunda passagem por lá ele ficaria até o final do contrato. Mas eu fico me perguntando, e você, meu caro jornalista, que estava no órgão de imprensa A e de uma hora para outra foi para o órgão de imprensa B, hein? Como é que foi? Você deixou o seu órgão de imprensa A, no qual o senhor trabalhava, desfalcado.
E aí, como é que faz? Então, eu quero que a imprensa, a mídia, pegue e diga pra gente onde os senhores estavam quando o Corinthians contratou o Thiago Nunes, sendo que o Thiago Nunes desenvolveu um excelente trabalho no Atlético Paranaense, sendo campeão da Copa do Brasil naquele ano, mas não, o Corinthians estava precisando, não é? Aí ofereceu um dinheiro lá para o Thiago Nunes, aí o Thiago Nunes largou o Atlético Paranaense. Eu não vi esse nível de comoção, viu? Também não vi ninguém falando mal do técnico Wagner Mancini ao ter preterido o Atlético Goianiense para ir para o Corinthians de novo. Continuando a série, também não vi ninguém da mídia, ninguém da imprensa se sensibilizar com o Independente Del Valle quando o Palmeiras atravessou o Independente Del Valle, foi lá oferecer uma bagatela lá, uma grana bem alta, pelo técnico Ángel Ramírez, para comandar o Palmeiras. Não vi. Também não vi, de novo, o Palmeiras, a imprensa, a mídia, reclamar quando o Palmeiras foi buscar o técnico português Abel Ferreira lá no time PAOK, se não me engano, da Grécia. E para finalizar, também não vi a imprensa bater no próprio Fortaleza. O Fortaleza foi buscar o técnico Marcelo Chamusca, o técnico do Cuiabá, que por sinal vem fazendo um trabalho muito interessante na Copa do Brasil. Também não vi ninguém falar mal do Fortaleza. Então, senhoras e senhores, o que eu vejo mesmo é uma imprensa tendenciosa tentando colocar o Mengão como malvadão.